que Jesus nos ensina lá em... Beleza, pessoal? Nós estávamos aí numa aula anterior falando sobre a Companhia de Comércio do Maranhão, comentando com vocês que o governo português desagradava muito os brasileiros por causa das leis que impedia o crescimento econômico do país, beneficiando somente os portugueses, etc. Vamos dar continuidade então ao nosso último assunto, pois não? Para que nós possamos aí dar um entendimento melhor desse conteúdo sobre as revoltas nativistas. Bem, estávamos falando sobre a Companhia de Comércio do Maranhão, que estava uma bagunça desestruturada, não estava dando certo, não cumpria com os requisitos que a coroa portuguesa tinha prometido, que era anualmente enviar 500 escravos para a região do Maranhão. Bem, começou a faltar escravos, começou a ter diversos problemas na região do Maranhão, e aí eclodiu uma revolta armada, uma revolta popular. Está dizendo ali, ó. A companhia passou a ser objeto de acusações de não fornecer anualmente o número de escravos estipulados pelo regimento e usar usar pesos e medidas falsificados e de comercializar gêneros alimentícios deteriorados e de praticar preços exorbitantes. Estes fatos, somado à isenção concedida a religiosos, conduziriam a uma revolta. Então você percebe aí, ó, que a coroa portuguesa estava agindo de má fé, vendendo alimentos estragados, vendendo produtos que não prestavam, defraudando os brasileiros. Não estava bem, estava indo de mal a pior a situação da coroa portuguesa. Por isso, os brasileiros, já cansados de tudo isso, cansados destes fatos, fizeram uma revolta armada, tá certo? Vamos entender mais um pouquinho. Tá aí, ó. Aqui o mapa do Brasil, no período em que o Brasil era colonizado por Portugal. Ali tem um Grão-Pará, o Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, etc. A eclosão da revolta. Bem, eles se prepararam, logicamente. Não foi da noite para o dia, uma revolta não aconteceu do nada. Houve toda uma preparação, houve toda uma equiparação para que a coisa acontecesse. Então, após alguns meses de preparação, aproveitando a ausência do governador Francisco de Sá Menezes, que visitava Belém do Pará, né, a revolta eclodiu no dia 24 de fevereiro de 1684. Foi no dia da festividade do Nosso Senhor dos Passos, uma festa religiosa católica que acontecia todo ano no Maranhão. Bem, e aí os irmãos Tomás e Manuel Beckmann, alguns senhores de engenho da região, Jorge Sampaio de Carvalho e uns proprietários de terras e religiosos que estavam insatisfeitos com os privilégios dos jesuítas e mais um grupo de 60 a 80 homens mobilizou-se para a ação. E aqui que eles fizeram? Eles assaltaram os armazéns da cidade, os armazéns que pertenciam à Companhia de Jesus, os armazéns que eram da própria Companhia de Jesus. E aí começa a rebelião conhecida como Revolta de Beckmann. Então, como eu falei para vocês, né, eles invadiram alguns armazéns, roubaram os armazéns. Já nas primeiras horas do dia 25 de fevereiro de 1684, os sediciosos, os revoltosos, invadiram o quartel, tomaram o corpo da guarda em São Luís
integrado por um oficial e 5 soldados, partiram dali com outros moradores e, no meio do caminho, foram chamando as pessoas para entrar num movimento de resistência. Foram até a residência do capitão-mor da capitania, Baltazar Fernandes, que clamava por socorro, mas foi capturado, coitado, e pagou com a própria vida. Bem, então posteriormente, ocuparam o colégio dos jesuítas, expulsaram os jesuítas do Maranhão, os 27 religiosos que ali se encontravam, foram expulsos imediatamente, foram colocados em navios e mandados de volta para Portugal. Um dos atos dos rebeldes. Percebam aí que eles já saíram tocando terror, dando um rasteiro e carrinho em todo mundo. Expulsaram os jesuítas, arrebentaram com tudo. Bem, então a revolta dos Beckman, ou a Junta Revolucionária, como recebeu o nome, em 25 de fevereiro, a revolta já estava consolidada, como eu disse para vocês. Fizeram uma Câmara Municipal, uma Junta de Comércio, colocaram 6 membros, sendo que 2 eram representantes de cada segmento social da sociedade maranhense, principalmente latifundiários, membros do clero e comerciantes. Então, para legitimá-la, também foi celebrado um dedéu. O dedéu, eles fizeram uma missa. Fizeram uma missa para oficializar a posse da nova administração da capitania do Maranhão. E aí, o que eles fizeram após essa missa e essa tomada de poder? Depuseram o capitão-mor, tiraram do poder o governador, acabaram com o estanco, aquele estanco que dava 20 anos de exploração de terras para a Companhia de Comércio do Maranhão, e expulsaram os jesuítas. Essas foram as primeiras atitudes dos revoltosos da revolta de Beckman. Então, além disso, eles enviaram um representante até Belém do Pará, onde se encontrava o governador deposto do Maranhão, e objetivando a adesão dos colonos dali do Belém do Pará. O governador recebeu-os, prometendo-lhes abolir a Companhia de Comércio, prometeu também anistiar todos os envolvidos e ainda daria honras a todos os que participaram da revolta. Daria cargos no exército, cargos na prefeitura, cargos na administração local e 4.000 cruzados, que era o dinheiro da época, caso eles se entregassem, acabassem com a revolta. Claro, essa proposta ela acabou sendo recusada pelos revoltosos que foram até Belém do Pará. Então, pelo fato de não ter tido nenhuma negociação, não ter conseguido a paz, foi necessário a coroa portuguesa enviar, a administração portuguesa enviou um novo governador para o Maranhão, falei Belém do Pará, mas é o Maranhão, tá? Que era o Gomes Fernandes de Andrade, que ao desembarcar em São Luís, com as forças que o acompanhavam de Portugal, não encontrou resistência. Gomes Freire, então, estabeleceu as autoridades depostas por essa revolta, ordenou a prisão e o julgamento de todos os envolvidos no movimento. Os irmãos Manuel e Tomás Beckman e Jorge Sampaio receberam a pena capital, que foi a pena de morte. E geralmente naquela época era enforcamento e só depois o esquartejamento, ok? Então Gomes Freire foi nomeado novo governador do Maranhão pela coroa portuguesa em 1825. Ele debelou a revolta e os irmãos Beckman acabaram batendo as botas. E a revolta foi encerrada. Ela não conseguiu ali o intento que ela tanto queria. Não deu certo,
não prosperou, ficou na vontade. Mas foi a primeira revolta, e já percebemos em relação aos ditames errados da coroa portuguesa. Então, quais foram as consequências, né? A situação da pobreza da população do Maranhão perdurou, não mudou nada, não houve uma mudança radical. O governo português pouco fez pelo povo. Na segunda metade do século, a administração do Marquês de Pombal, que foi de 1750 até o ano de 1777, tentou encaminhar soluções para as graves questões da região. Mas a administração pombalina, dentro da política reformista adotada, criou, entre outras medidas, a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e do Maranhão. Ou seja, piorou ainda mais a situação do povo, porque após a Revolução, a revolta, ao invés de ser abolida, ainda foi criada uma segunda Companhia de Comércio, a Companhia de Comércio do Grão-Pará. Então, aproveitando-se oportunamente das situações externas favoráveis, a Revolução Industrial, que ocorria na Inglaterra, e a Guerra da Independência das 13 colônias inglesas na América, a companhia, em meados do século XVIII, estimulou aqui no nosso país o plantio de algodão no Maranhão, financiando essa atividade para quem plantasse algodão receberia da Companhia de Comércio do Maranhão um incentivo econômico. A exportação do algodão cresceu muito nesse contexto. Entretanto, quando a Inglaterra reatou as relações econômicas com os Estados Unidos, a produção do Maranhão caiu e economicamente entrou em falência, ok? Então, estas situações, entre outras dificuldades, levaram à extinção do Estado do Maranhão em 9 de julho de 1774. Então, as suas antigas capitanias ficaram subordinadas ao vice-rei do Brasil. Ficaram subordinadas ali ao Marquês de Pombal. E a sede, com certeza, era o Rio de Janeiro, né? Ao mesmo tempo, o que o Marquês de Pombal incentivou? A expulsão dos jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas, fez desorganizar a atividade de coleta das drogas do sertão na Amazônia, ou seja, várias consequências negativas vieram após a revolta de Beckmann, como nós falamos aí, né? Eles, a princípio, conseguiram fazer um comércio internacional com os Estados Unidos, com a Inglaterra, vendendo algodão, mas quando a Inglaterra e os Estados Unidos conseguiram se reerguer, pronto. Eles pararam de comprar o produto brasileiro e quebraram a nossa economia nacional. Aí o Marquês de Pombal, na ideia de expulsar os jesuítas porque achava que os jesuítas não prestavam, eram corruptos, etc., ainda piorou mais ainda a situação política e econômica do Brasil. Bem, vamos falar do segundo movimento nativista. Nós falamos aí da Guerra de Beckmann. Vamos falar da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas aconteceu entre os anos de 1707 a 1709. E essa guerra ocorreu pelo direito da exclusividade da exploração do ouro na região de Minas Gerais. O ouro que tinha sido encontrado em Minas Gerais pelos bandeirantes Borba Gato, Antônio Raposo Tavares e outros que adentravam os sertões brasileiros, que andavam pelas capitanias à procura desse metal tão importante. Eu sempre gosto de frisar, eu sempre falo, e só para fazer uma ilustração do que eu estou dizendo, se você fizer uma pesquisa rapidinha agora no Google, tu pega aí teu celular, tu pega teu computador e tu aperta no aplicativo do Google e coloca aí a cotação do ouro. Aí tu vai saber quanto que está grama do ouro
Você vai saber, ó, a cotação do grama do ouro hoje é de R$ 289,69. Meu Deus do céu, vale a pena? Se você tiver 1 grama de ouro e tu for vender, tu recebe R$ 270, mano. Caramba! Que coisa maravilhosa. Então, foi uma guerra motivada pela questão do ouro na região de Minas Gerais. Olha para essa imagem aí, você está vendo uma ave, né? Ela parece um avestruz, mas é uma ema, é um emboaba, na verdade. Eu pesquisei essa imagem e disse lá no Google que o emboaba é essa ave aí. Beleza. Eles chamavam de emboaba todos os forasteiros, principalmente os portugueses que vieram para a região de Minas Gerais. Eles usavam botas, calças, chapéus, eles andavam bem vestidos para a região. Enquanto os brasileiros, os paulistas e pessoas que vieram de outras capitanias do Brasil andavam de qualquer jeito. Vestiam-se simplesmente, não tinham condições sequer de ter bons equipamentos para extrair o ouro. Daí o conflito. Ele contrapôs, de um lado, os desbravadores vicentinos, né, os desbravadores da capitania de São Vicente, que haviam descoberto ouro em Minas Gerais e achavam que por essa razão de ter descoberto ouro em Minas Gerais, eles deveriam ter a exclusividade da exploração do ouro. Mas, como eu falei para vocês, do outro lado tinha um grupo composto por portugueses e imigrantes de outras capitanias do Brasil, que eram apelidados de emboabas pelos vicentinos, né? Que foram atraídos pela tal da febre do ouro. Você sabe o que é a febre do ouro? Quando se encontra ouro em qualquer região do mundo, cria-se um verdadeiro movimento, uma pandemia louca. A galera sai endemoniada, meu irmão, fica louca. Muita gente vai para cima. Muita gente mesmo. Vira ali um caos. Uma cidade, se tiver 30 mil habitantes, passa para 100 mil, 150 mil em questões de dias. Ou chega à casa do 1 milhão, dependendo da quantidade de ouro que é extraída da terra. Então, Minas Gerais, que já tinha uma população pequenininha, quando foi encontrado ouro em Minas Gerais, meu irmão, uma verdadeira tropa de pessoas se debandaram para a região de Minas Gerais. Vamos continuar então. Aí o bandeirante Borba Gato, líder dos paulistas na Guerra dos Emboabas. Esse aqui era o Borba Gato. Beleza. E aí, pelo fato de terem sido os primeiros a descobrir, os paulistas queriam ter o direito e o benefício sobre o ouro que havia encontrado, uma vez que estavam ali na região aurífera, onde eles já estavam estabelecidos e vivendo. Mas, como eu falei para vocês, né, forasteiros, pessoas que vieram do Rio de Janeiro, do Nordeste, de outras regiões do Brasil, não aceitavam, não, a gente não vai deixar barato, não. O ouro não é de vocês, não. Onde é que está escrito que o ouro é de vocês? O ouro é de todo mundo, e vamos para cima. E aí eles foram para cima, realmente, brigar pela exploração do ouro. Os emboaba formaram suas próprias comunidades dentro da região, né? Os emboabas queriam ali tomar a região para si. E aí começaram a brigar entre si, começou a ter confusão, começou a ter problema. E aí os emboabas formaram suas próprias comunidades dentro da região, que já era habitada pelos paulistas, e nesse mesmo local eles permaneciam constantemente vigiando todos os passos dos paulistas.
Os paulistas eram chefiados pelo bandeirante Manuel de Borba Gato. Já o líder dos emboabas era o português Manuel Nunes Viana. E eles estavam ali se estranhando, um vigiando o outro, um percebendo a movimentação do outro. Então, dentro destas rivalidades, ocorreram muitas situações que abalaram consideravelmente a relação entre os dois grupos. Não foi uma única guerra, mas vários motivos, várias situações de morte, de assassinato, enfim, de trairagem entre eles, né? Então os emboabas limitaram os paulistas na região do Rio das Mortes e o seu líder foi proclamado governador. A situação dos paulistas piorou ainda mais quando eles foram atacados na região de Sabará, em Minas Gerais. Aí começou uma verdadeira guerra de posição, cada um atacando o outro para tomar a posição do outro grupo, no caso. Bem, então após seu sucesso no ataque contra os paulistas, numa região conhecida como Capão da Traição, onde 300 paulistas foram mortos, Nunes Viana foi tido como supremo ditador das Minas Gerais. Contudo, este, por ordem do governo do Rio de Janeiro, teve que se retirar para o Rio São Francisco. Aconteceu um episódio bem triste, chamado de Capão da Traição. Por quê? Eles estavam lutando numa região onde a mata tinha sido derrubada, um capão, portanto, e disseram para os portugueses estavam vencendo, né? E os paulistas falaram: olha, se nós entregarmos nossas armas, vocês vão nos deixar ir embora? Os portugueses: podem entregar as armas que nós vamos deixar vocês ir embora. O que aconteceu foi que quando os paulistas entregaram as armas, os portugueses covardemente assassinaram os paulistas. Esse episódio ficou conhecido como o Capão da Traição, por causa desse momento de trairagem dos portugueses em relação aos brasileiros. Então, inconformados com o tratamento que haviam recebido, né, do grupo liderado por Nunes Viana, os paulistas, dessa vez sob a liderança de Amador Bueno da Veiga, tem até uma avenida aí, né, Amador Bueno aqui em Porto Velho, formaram um exército que tinha como objetivo vingar o massacre do Capão da Traição. Mas esta nova batalha durou uma semana. Após esse confronto, foi criada uma nova capitania de São Paulo e com sua criação a paz finalmente prevaleceu. Os paulistas ficaram lá na região de São Paulo e os mineiros ficaram sozinhos extraindo ouro em Minas Gerais. Então o conflito terminou por volta de 1709, graças à intervenção do governador do Rio de Janeiro, o Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho. Sem os privilégios desejados e sem a força para guerrear, os paulistas se retiraram. Muitos deles foram para a região oeste, onde mais tarde acabaram descobrindo ouro no Mato Grosso e Goiás. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os paulistas vieram aqui para o Mato Grosso e chegaram na região de Costa Marques. Costa Marques é um município de Porto Velho. É um distrito que faz parte de Rondônia. Bem, não valia a pena mais resistir aos portugueses. O negócio então era encontrar ouro em outro local. E encontraram. E por causa do ouro que foi encontrado aqui em Costa Marques, que ainda pertencia ao Mato Grosso, né? Só depois foi incorporado ao estado de Rondônia, foi construído um forte. Na verdade, o ouro não foi encontrado em Costa Marques, foi encontrado no Mato Grosso, em Vila Bela da Santíssima Trindade, mas por causa deste ouro que navegava o rio Guaporé, foi necessário construir esse forte para impedir o contrabando de ouro ou que jesuítas viessem ali sequestrar indígenas do lado brasileiro.
Um forte que depois não serviu para nada. O Forte Príncipe da Beira nunca foi dado um tiro sequer. Depois que terminaram a construção do forte, o Brasil já tinha consolidado, Portugal já tinha consolidado sua posse no Brasil, os espanhóis já tinham ido embora, então o Forte Príncipe da Beira acabou sendo utilizado como um leprosário, um lugar onde ficavam os leprosos, não tinha nada mais o que fazer. Bem, quais foram as consequências da Guerra dos Emboabas? E nós vamos apontar uma a uma aqui. Ó. Primeira consequência. Regulamentação da distribuição de lavras entre emboabas e paulistas. Então, a partir da guerra, após a Guerra dos Emboabas, o governo começou a, ao invés de distribuir aleatoriamente as terras a qualquer um, eles regulamentaram. Criaram uma lei especial para poder mostrar, para poder organizar a forma como estas terras deveriam ser distribuídas. Não seria mais por questões de nacionalidade. Ah, porque o cara é português. Ah, porque fulano é brasileiro. Ou porque Beltrano pertence a uma família importante no Rio de Janeiro ou em São Paulo, ele merece ficar com essa terra. Não. A partir do final da Guerra dos Emboabas, as terras eram distribuídas segundo os interesses da coroa portuguesa. Era distribuído para quem tinha condições de comprar escravos, para quem tinha condições de poder explorar o ouro daquele local. Até porque o empreendimento era do dono da mina. A mina pertencia ao governo, mas a exploração, a extração do ouro era feita pelo cara que recebia a concessão da tal da mina. Então ele tinha que se virar. Ele tinha que ter escravos suficientes para quebrar pedra, retirar os tesouros para a coroa portuguesa. Regulamentação da cobrança do quinto, quinto dos infernos. O que era o quinto? Todo mundo sabe que o quinto era a quinta parte de uma pedra de ouro, ou do ouro em pó. Eles pegavam o ouro, levavam para as casas de fundição, derretia esse ouro e o ouro era entregue para a coroa portuguesa. Era um imposto que, por causa desse imposto, nós vamos ter duas revoltas mais avante. A de Filipe dos Santos e alguns anos depois, mais avante, nós vamos ter a Inconfidência Mineira, que também foi motivada pelos impostos do quinto e da derrama. São Paulo e as minas de ouro transformaram-se em capitanias ligadas diretamente à coroa, tirando a autoridade do governo do Rio de Janeiro, a partir de 3 de novembro de 1709. Então, São Paulo e Minas Gerais passou a ser